Pronto, entrei de novo, botei o fone. Vamos vendo se melhora. Vamos vendo se melhora a conexão, se não fica mais com eco. Claudinha entrou. Oi, Cláudia. Já vou chamar aqui a Alê, porque aí a gente já testa o som. Oi, Cris. Oi, Estamos aqui de Alê. novo. Ainda tá com eco. Eu não sei por quê. Teve uma live Mas, minha que também aconteceu. mas aqui eu estou escutando bem, Cris. Tá tranquilo. Só Cláudia tua tá com câmera, eco. se você abaixar um pouquinho, que eu tô te vendo do nariz para cima. Agora, Melhorou? melhorou. Então vamos lá. Tá com um pouquinho, mas acho que dá agora. Aí tá vendo? Tá vindo com eco. Alê, vamos fazer o Oi. seguinte. Tá com um pouquinho, né? Vê se você me chama, vê se melhora o eco. Tá, eu vou fazer isso Porque então. eu não sei por quê. Ou então, peraí, só um minutinho. Diga. Peraí, deixa eu só ver aqui se eu saindo e voltando. Oi, Alê, Oi, Cris. melhorou? Eu tô ouvindo com eco. Não sei por quê. É mesmo? Vamos Tá lá. voltando a sua voz? Tá voltando. Mas vamos lá, ver se melhora. Com a hora, acho que de repente a internet vai melhorando. Deve Aham. ser um eco da internet, né? Então vamos lá. Ale, é um prazer estar aqui com você. Que bom, é um prazer também, Cris, nessa tarde aí de sábado, a gente discutir um tema tão importante, não só para os pais, mas para a escola também, para nós que atendemos em consultório, nesse momento aí tão diferente da vida para todo mundo, tudo muito novo, tudo muito diferente, e que possamos aí dar uma assistência para essas pessoas que estão nos assistindo, para regular o que muitas vezes ainda se encontra na incerteza, mas que possamos dar algumas orientações para melhorar um pouquinho esse tempo de caos, esse tempo de desconforto e que possamos caminhar aí com uma vida que seja satisfatória, que seja boa para todo mundo, não é? Pois é um tema que a gente precisa pensar bastante agora nesse momento, né? Você consegue fechar quando eu estiver falando um pouquinho o seu som? O pessoal falando que melhora o eco. Eu Não sei fechar, como é que. eu também, só não sei como é que eu fecho aqui esse som. É, mas não. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu acho que de repente eu já sei. Pode ser o outro meu dispositivo que está aberto aqui. Aí tá dando eco, pode ser isso. Você consegue Deixa eu só fechar aí? fechar. Aham, fechar. Peraí. Deixa eu só voltar aqui e fechar meu dispositivo. Oi, pessoal, bom dia. Tá vendo, ó? Conseguiu. Tá dando eco, tá vendo? Ah,
Eu preciso sair só daqui. Eu acho que eu vou tirar ele daqui, porque eu não estou conseguindo sair. Aí, deixa eu só tirar ele. Esperem um pouquinho aí. Tá bom. Voltei, que acho que agora vai dar certo. Vamos lá, vamos seguindo. Vê se melhorou. Vai melhorar. Vai sair daí, vai melhorar. Tem o eco por causa do outro dispositivo. Vamos lá. Então, vamos lá. O que Marcelo acontece? tá A aqui, não demora importância, não, Cris. a importância dessa relação família-escola, porque o objetivo é um só das duas instituições, né? Tanto da família quanto da escola. Que o objetivo é o desenvolvimento e a aprendizagem da criança e do adolescente, né? Sim. E eu acho que isso tem que ficar muito claro. Então, quando as duas instituições têm alguma coisa para ajustar, eu acho que o pai precisa procurar a escola e a escola precisa procurar a família. Esse ajuste é importante, né? Então, quando a gente fala que a primeira instituição é a família, ela vai estar recebendo ali os seus valores morais, sociais, né? A sua educação ali familiar. E quando ela vai para a instituição família, escola, ela ali vai para receber os conteúdos pedagógicos, né? Associado a esses valores que a família passa. Então, quando existe ali a união desses dois pontos, favorece demais o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, elas se complementam. A escola não vai deixar de trabalhar os valores morais e sociais e a educação que a família vai poder dar. E a família não vai deixar de dar o apoio pedagógico da escola. Então, isso é importante dessa união, né? Desse momento aí das duas estarem juntas. Isso aí não é um momento só de agora, não. Isso é um momento todo, relação família-escola-família. Então, uma das coisas que esse momento está deixando é a família muito insegura e a escola tendo que se ressignificar nesse processo e dar apoio a essa família. Sim. Então, esse momento atual é esse. A família precisa entender que a escola está passando por um momento de reaprendizagem tanto quanto ela. Uhum. Né? É novo para todo mundo, né, Cris? É novo para todo mundo. É novo para a família, é novo para a escola. E às vezes a urgência também de trazer algumas questões com uma certeza tão grande por parte da família, a gente sabe que é angustiante, muitos pais com muitas interrogações em relação a esse ano letivo tão diferente, tão atípico, mas a escola também com muitas incertezas. Nós passamos agora em menos de 3 dias, tivemos 2 decretos aí diferentes de abertura e de fechamento, abre e fecha, abre dia 27, não abre, enfim, então muita incerteza para que esses pais regulem essa vida como tô vendo, a canequinha ótima, né? Então é muita incerteza
dentro de um contexto tão atípico que nós estamos vivendo. Então, é importante já iniciarmos essa live falando para esses pais que nós precisamos trabalhar com a certeza do hoje, né? O que temos hoje? O que precisa ser feito hoje? Temos o costume de projetar muito tudo para um futuro. Claro que é importante pensar no futuro, mas não viver um futuro, principalmente diante desse mundo que nós estamos vivendo, de incertezas e de processos tão incertos. Então, nós precisamos passar essa devolutiva para esses pais que estão nos assistindo, professores que eu estou vendo que estão acompanhando aqui a nossa live, para ter calma nesse processo e que erros e acertos vão acontecer e que o principal é que a gente possa olhar essa criança, esse adolescente, como um ser que está em aprendizado, que ele vai aprender da forma que é possível e da forma que é mais indicada num momento como esse, né? E eu falo muito que os pais, às vezes, eles falam a experiência da casa dele, lógico, né? E eles ficam angustiados. O meu filho está atrasado pedagogicamente. Meu filho perdeu um ano, né? Na verdade, não pense assim, né? Na verdade, essa estrutura é uma estrutura para todo mundo, né? É uma estrutura para todas as famílias. Vocês têm que entender que a escola, ela vai ter um olhar pedagógico para um currículo a hora que voltar presencial para o ano que vem. Porque muitos pensam assim, mas aí como é que ele vai para o ano seguinte se ele não frequentou, né, a escola presencialmente? Exatamente, com essas lacunas. Então, para vocês ficarem tranquilos quanto família, que vai existir um olhar de um currículo diferente, né? Para as crianças, para os adolescentes, para elas estarem se adaptando e estarem fazendo esse pré-requisito que elas vão precisar para os conteúdos. Sim, e uma das coisas que a aprendizagem, inclusive, ela não acontece só com conteúdos que são pedagógicos. A aprendizagem, ela acontece de uma forma geral. A aprendizagem é social, a aprendizagem ela é afetiva, a aprendizagem é emocional, e que os pais e professores possam compreender que o momento que nós estamos vivendo dá oportunidade para que esse aprendizado seja um aprendizado diferente, né? A participação desses pais em forma integral. Eu me lembro que um tempo atrás, os pais, eles encontravam as crianças na hora que acordavam e iam encontrar só na hora que ia dormir. E a criança vivia em tempo integral, na maioria das vezes, dentro do ambiente escolar. E esses pais, muito sem informações de como estava o processo dessa criança, só a partir da perspectiva do professor, a partir da perspectiva de um orientador, da coordenação. E hoje não. Hoje os pais têm esse ganho, que é extremamente importante, explorar esse lado de aprendizagem afetiva, aprendizagem emocional, aprendizagem social, uma reestruturação de aproximação aí familiar entre pais e filhos. Isso é muito positivo. E nós precisamos levar em consideração isso. Um dos pontos que eu estou vendo nos meus atendimentos e nas orientações que eu estou realizando é esse pai, essa mãe, esse responsável conhecendo aquela criança com maior propriedade, né? Trazendo mais dados e compreendendo que esse processo é um processo de muito crescimento e aprendizado também. Pode ser que algumas lacunas, como você está trazendo, em relação à parte pedagógica, aconteça, mas isso vai ser ajustado. As escolas vão precisar fazer essas adaptações. Então, aproveitem o que tem hoje, que é o contato, que é o toque, que é a relação, que é o presente, né? Viver o momento presente é um aprendizado gigantesco em relação à regulação emocional. Nós só nos regulamos emocionalmente no presente, né? Não podemos mudar o passado e nem viver o futuro. Se as pessoas viverem o futuro, traz consequência de transtorno de ansiedade, enfim, que possamos ver o agora, né? Que é o momento que é mais importante na vida. Então, e o que eu falo muito assim, hoje, eu como psicopedagoga, em algumas crianças nós precisamos hoje dar a
a preferência para a saúde mental dele, saúde emocional dele. Então, se ele hoje não está mais aguentando durante uma manhã 4 horas de aula, se essa aula fica gravada, por que não fragmentar essa aula, né? Ótimo. Para que Isso a mesmo. hora, no momento que ele está bem, ele senta e assista, né? Uhum. Ou um olhar, né, de um momento que ele possa fazer com a professora, né, com um colega para fazer uma atividade. Então, a gente consiga gerenciar novas estratégias nesse momento para que ele consiga cumprir, né, essa proposta pedagógica que a escola está dando. Uhum. Então, eu Sim. acho muito importante esse olhar também da escola, às vezes, para esse tempo online muito extenso, cobrando de repente uma presença ali que no momento não é necessário para ele emocionalmente agora. Sim. Então, a prioridade hoje, após tanto tempo de isolamento, né? Após tanto tempo de falta de contato presencial com os colegas, que eles estão sentindo muita falta. Uhum. Então, essa relação família-escola, para esses pontos, tem que ser de uma conversa e de olhares diferentes. Então, nem a família cobrar que o filho não está aprendendo um pedagógico, que ele está ansioso, que ele está triste, né? E a escola cobrar uma presença de um tempo tão extenso para ele que não está fazendo bem. Sim. Então, Sim. esse olhar da saúde mental hoje, da saúde emocional dessas crianças e desses adolescentes, precisa. E precisa ser hoje, né? Foi o que você falou. Eu não vou olhar para daqui dia 27 de julho, está tendo presencial. Tanto é que as Sim. escolas têm feito questionário para os pais, feito perguntas se vai voltar online, se vai voltar presencial, para as escolas se organizarem e receber essa criança e esse adolescente da melhor forma possível, Sim, e que né? muitas vezes, Cris, o que eu percebo também houve uma ruptura muito grande, não houve uma preparação, pelo menos aqui no DF, em relação a essa transição do presencial para o online. Então, Ó, em acho alguns que não lugar estados deram nenhum, né? até um tempo. Uhum. Assim, como eu sou de Recife, né, em Recife ainda teve um tempinho, acho que foi 2 ou 3 dias de reestruturação, de conversa, e depois é que o decreto começou a funcionar. Mas, se eu não me Uhum. engano, aqui em Brasília, eu acho que foi um dos primeiros lugares do Brasil, se não o primeiro, a colocar esse decreto já das aulas Das aulas. remotas, né, já de uma forma Uhum. mais rápida. E aí eu me lembro que foi muito rápido tudo que aconteceu. O decreto foi à noite e no outro dia já não tinha mais aula. E aí, É. como preparar? Então, foi uma ruptura muito grande. E que agora, com esse novo decreto, pode ser que as aulas voltem dia 27. Então, tem um tempo novamente aí de reajuste. Como é que eu vou fazer essa transferência do online para o presencial? E aqui eu vejo que isso angustia muito os pais. Como vai ser? O que vai acontecer? Quais são as providências que a escola vai tomar? Meu filho vai, meu filho não vai, como você estava dizendo agora. Muitas escolas estão fazendo realmente questionários e é importante que o pai e a mãe levem em consideração esse período atual, que é um período que provavelmente, quando as aulas voltarem, eles não vão voltar com conteúdo, conteúdo e conteúdo, acelerando e vendo o tempo perdido. Eles precisam resgatar esse lado humano, né? Esse lado de acolhimento. Então, provavelmente, acredito que os primeiros dias de aula vão ser aulas muito de conscientização em relação a essa volta, muito falando sobre sentimentos, sobre as emoções, sobre a saudade, né? É. Acredito que deve ser aulas mais tranquilas, aulas que geram conforto também em estar voltando para aquele ambiente que é deles, né? Um ambiente que É. foi tirado de uma hora para outra.
Então, a gente precisa também até desacelerar esse movimento desses pais com essa ânsia de conteúdo, né? Nós precisamos ver que atualmente o mais importante é essa questão relacional, essa questão afetiva e principalmente tudo o que está acontecendo internamente, que nós estamos bem confusos com essa situação. Então, possamos respeitar o movimento desse tempo atual, né? Como eu falei, o presente. Que, na verdade, assim, é uma insegurança de todo mundo, como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, né? E às vezes eu converso com umas mães e aí eu digo assim, ai, graças a Deus que não sou só eu. Ah, parece que há um alívio, né? Pois é, Quando eu pois é. falo, não, isso acontece, vamos ter esse olhar. Isso é normal? Aham, Outras sim, crianças também estão resistentes para fazer atividades. sim. Então, às vezes, pode falar, E, Lê. é, e assim, Cris, é importante também passar para esses pais que durante essas aulas online, situações vão acontecer, situações da criança ou do adolescente não conseguir render como eles renderiam no presencial, por ter o contato também com aquele colega, com o professor, de forma presencial, então que eles possam respeitar esse ritmo, né? Alguns pais fazendo uma pergunta, principalmente pais de educação infantil. Ah, Alexandra, será que vale a pena continuar até matriculados, né, nesse período que a gente sabe que está tudo virtual e às vezes uma criança de 4 ou 5 anos não tem aquela atenção concentrada para ficar na frente de um computador, em frente a um celular? E assim, o que é importante falar? É o que a gente está tocando mais aqui, a questão dos vínculos e da relação afetiva. É muito importante que os pais permaneçam com esse vínculo com a escola. Isso é relação afetiva, isso é referência para aquela criança. Então, o fato da criança estar num contexto de relação, mesmo que virtualmente, com o professor, com os coleguinhas, de fazer ligações virtuais, de pertencer a uma sala virtual, mesmo que esteja à frente de um celular, à frente de um computador, isso é estruturador. São os amiguinhos daquela criança, é a professora daquela criança. Só o fato de escutar a voz da professora, as crianças elas reagem de uma maneira diferente. Então, esse eu vi que foram dúvidas muito frequentes de pais que eu atendo. Será que eu cancelo? Será que eu não cancelo essa matrícula? Quais são os benefícios de levar isso para frente? Então, muitas interrogações que é importante ser sinalizado para os pais sobre essa continuidade desse processo, que é importante, as aulas vão voltar, e esse significado daquele ambiente e daquelas pessoas organiza a criança internamente e organiza emocionalmente. A questão de perder vínculos, isso é muito triste para as crianças. E Triste. para elaborar também, é um processo muito longo. Por que que eu perdi o meu espaço, a minha tia da escola, a minha professora da escola? Então, para explicar tudo isso também, são muitas interrogações, que é importante a gente levar em consideração esse ambiente, né? Sim, e isso que você falou é muito importante, porque os pais, às vezes, estão muito preocupados com os conteúdos, né? E nesse primeiro momento de retorno, isso não deve ser a prioridade, Sim, né? A sim. prioridade precisa ser essa questão relacional mesmo, dele se relacionar, dele conseguir movimentar esse corpo novamente como ele conseguia, né? Sim, De correr no parquinho, de brincar, de estar com os amigos na hora do intervalo com o adolescente, enfrentar a fila da sim. cantina, né? Sim, sim. Claro que com alguns ajustes, né, Cris, assim, de segurança, que as escolas elas vão Claro. precisar ter uma abordagem aí diferente, mas isso tudo é estruturador, né? Os pequenos detalhes que nós fazíamos de uma forma até sem pensar, as pequenas ações que eram feitas de uma forma muito natural, com certeza as pessoas elas vão voltar com um novo significado.
o significado das pequenas coisas que eram feitas de uma forma muito automática e não era vista e não era valorizada. Então, até a questão da valorização desses pequenos atos vão ser diferentes. Então, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles vão voltar de um jeito diferente, mais maduro para algumas questões e principalmente, Cris, com ampliação de percepção daquilo que é bom. O estar junto daquele colega, o estar junto daquela criança, o abraçar, o beijar, o estar próximo daquele ambiente que é seu, isso é muito estruturador. Então, o significado vai ser diferente. Eu tenho uma adolescente que falou para mim que nunca mais vai achar ruim a mãe dela acordar ela 10 para as 6 da manhã. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Vai ser a nova realidade. E eu digo assim, por exemplo, a Alexandra até falou agora nos comentários, a maioria não volta. Eu acho que nesse início agora tem muita insegurança, né? De como que vai ser, do mesmo jeito que teve a insegurança em casa, e agora? O que que eu faço em casa? Como é que vai ser? Eu acho que a volta tem essa insegurança. Como é que a escola vai estar organizada? Se a escola vai conseguir receber esses meninos presencialmente? Lógico que elas vão se organizar, por isso elas estão fazendo essa pesquisa para saber a quantidade de crianças que voltam, para poder se organizar. E eu acredito que essa segurança ela vai vir com o tempo, né? Ela vai saber se o coleguinha está indo, como é que está sendo, vai lá visitar a escola, perguntar à escola. Por isso que essa relação ela precisa estar bem estreita e estar junto, onde eles caminhando junto, porque a insegurança ela vai estar presente ainda por um bom tempo. Sim. Então a organização que a escola... Oi, Cris, só te cortei aí para a gente não perder que você está falando da questão da insegurança. E como nós estamos falando muito da questão das emoções, é interessante que os pais também possam perceber como eles estão passando também essa insegurança para as crianças e para os adolescentes. Porque isso gera um desconforto muito grande. Então, para a insegurança se transformar no medo e que seja um medo de uma inclusive, rejeição em relação àquele ambiente, é um pulo, né? Então, que os pais eles possam perceber certos comentários que eles fazem na frente daquela criança ou daquele adolescente. Né? Será que é necessário fazer tantas pontuações na frente deles? Ou será que essas pontuações precisam ser feitas diretamente com as pessoas que são responsáveis pela escola? Né? Uma orientadora, uma coordenadora, e tirar realmente aquelas dúvidas e tentar tranquilizar o coração, sabendo que a escola ela não vai abrir sem o mínimo de segurança. Né? A escola vai ter procedimentos e protocolos. Então, que os pais eles possam perceber, será também que eu não estou passando o nível de insegurança tão grande ao ponto de gerar emoções, ao ponto de gerar sentimentos que não são legais, sentimentos destrutivos, que podem trazer consequência na vida diária daquela criança? Então, os pais eles precisam estar bem emocionalmente e esse estar bem, essa segurança que os pais eles querem, muitas vezes vai acontecer a partir de informações que são passadas pela escola. Então, entrem em contato. A questão de WhatsApp de pais é muito bom, mas nós precisamos ver também até que ponto aquelas informações elas são verídicas ou não. Nós precisamos ver aquilo que é do outro e aquilo que é da gente, aquilo que é nosso. Senão a gente entra numa sistematização de processos onde nós iremos criar um pânico diante de tudo isso que está acontecendo, né? E até vou até mais além, a questão de uma histeria coletiva nessa volta, e que não é interessante, não é o saudável. E nós precisamos voltar, mesmo com pandemia, estando saudável, estando bem, com nossas inseguranças e incertezas, mas nada que seja algo que impeça ou bloqueie o desenvolvimento daquela criança. Isso, e porque na verdade a gente precisa ir na fonte, né? Quem é a fonte?
é a escola, né? Então, a direção, a coordenação, a orientação. E eu acho isso muito legal que você falou, porque isso não é só para esse momento agora da incerteza de saber falar na frente da criança. Ah, mas como é que vai ser? Como é que vão receber? Como é que vai ser dentro da sala? Como é que a escola vai falar com ele? Como é que a professora vai falar com ele? Mas isso em dias do dia a dia mesmo. Que às vezes uma crítica que ele faz à escola perto da criança e do adolescente, uma observação que ele faz, né? A professora ali é uma referência afetiva muito grande para ele. Eu costumo dizer que numa orientação de uma tarefa de casa, se o professor fala que o sol é verde, ele vai querer pintar o sol de verde, né? E não tem quem Porque faça tirar esse sol verde. Porque a referência afetiva é muito grande, né? Então, muito esse cuidado do que fala perto da criança e do adolescente também. Porque ele está sensibilizado, ele também está com a insegurança dele, que muitas vezes não consegue verbalizar. Sim. Vem através de um comportamento, né? De uma ação Sim. inadequada. E aí, Cris, você falou até a questão assim, que às vezes não consegue verbalizar. Ontem, inclusive, eu fiz uma live que surgiu uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu acho que seria interessante colocar aqui também, porque pode ser pergunta também de outros pais, né? Como a gente pode identificar essa questão do emocional de crianças muito pequenas que não conseguem falar, ou até de pessoas maiores que não conseguem nomear as emoções? Existem várias estratégias. Nós trabalhamos com crianças, sabemos que o lúdico é a melhor forma. Então, até uma dica, uma sugestão para os pais que estão nos assistindo, essa volta, e provavelmente no dia 27, precisa também ser trabalhada com essa criança que está em casa há mais de 100 dias, né? Então, essa preparação, ela pode vir dos pais que estão em casa, como uma estratégia, um desenho que os pais possam fazer, contar uma historinha de uma volta aí à sala de aula, um contato com os amiguinhos, ver o que elas têm para falar também. Então, criança, muitas vezes quando a gente abre uma portinha, elas conseguem passar por essa portinha e vão em frente e elas ganham um mundo aí de imaginação muito grande. E que nós possamos orientar essa criança o que é real e o que é imaginário. Então, é importante passar esse feedback no sentido do que é possível ser feito diante das informações que os pais têm, com essa relação que ele está tendo com a orientadora ou com a coordenadora ou até com a professora da escola, e passando informações aos poucos, para que aquela criança entenda que a vida ela continua, que a escola vai abrir, que vai ver os amiguinhos, só que certos procedimentos vão precisar existir. Então, o desenho, atividades que proporcionem a livre expressão, então trabalhar com tinta com essas crianças, então tranquiliza demais e elas fazem muitas artes, água, né? Então, sim, né? São recursos que são extremamente importantes nesse momento e que são estruturadores quando nós associamos com informações, né? Histórias infantis, quanto menor, mais a criança se identifica com animais. Então, falar de uma historinha de um gatinho com uma gatinha, enfim, né? E contar a historinha dele, que é uma historinha real, em relação à dinâmica familiar e essa inserção nesse meio escolar novamente, presencial. Então, existem vários recursos que podem ser feitos, que podem ser trabalhados, para que a criança ela possa voltar a esse meio presencial aí de uma forma mais tranquila, menos angustiante, né? Que também não tem como a gente tirar sentimento. O sentimento ele é presente, o sentimento ele é real, não tem como tirar, mas temos como diminuir, temos como limitar, temos como controlar, né? E isso muitas vezes quem guia são os pais, né? Que são as pessoas que têm a maturidade, que têm a experiência, que têm o controle sobre aquela criança, são dependentes ainda, né? Então, são os pais que guiam.
E em relação também ao autocuidado, em relação a isso, eu tenho percebido, assim, até essa semana, uma criança, porque a mãe precisa saber, os pais precisam saber organizar essa rotina de autocuidado, e até de explicar isso, que eu acho que é um papel que a escola também pode fazer na volta, que ela achou que ela lavando a mão o tempo inteiro, ela estaria protegida do vírus. Então, porque a mãe sempre dizia, lava a mão, tem que lavar a mão. Então, a forma como isso é passado para a criança também é importante, porque ela começou a ficar com a mão cheia de feridinha de tanto lavar a mão. Uhum, Então, sim. como sistematizar essas informações em casa também são bem importantes, né? Sim. Porque acaba gerando um emocional e uma expectativa em relação a não pegar esse vírus, gerenciou aí para ela uma insegurança e achando que lavando a mão ela estaria protegida. Uhum. Mas Então, aí é como passar importante. essa... Diga, Cris. Não, então, como passar essa informação, como fazer essa rotina de uma forma tranquila, mais leve, como escovar o dente, tomar banho, né? Fazer uma rotina visual para as crianças menores são importantes, né? Então, o que fazer, o que não fazer nessa rotina da volta da escola ou daí de ir para a rua, ir no mercado, ir na farmácia. Então, sistematizar uma rotina para ela e saber que isso é como escovar o dente, como tomar banho hoje, que eu acho que acaba sendo, a gente não tinha essa visão, né, de tudo que a gente pega no mercado, numa coisa que ali tinha, né, várias também ameaças que a gente não tinha essa noção, né, não tinha esse Sim, cuidado tanto, né, de sim. chegar em Muita casa, coisa limpar a lata, mudou. limpar... Muita coisa mudou, né? Os hábitos mudaram. Então, Isso. nós tínhamos alguns hábitos que nós sabíamos que tinham realmente alguns vírus ou algo que realmente poderia ser um ataque para a nossa saúde, mas agora com essa intensificação de tudo isso que está acontecendo por conta do coronavírus, nós precisamos ter um cuidado maior, mas não exagerado, né? E muitas vezes Isso. esse movimento dessa criança de querer lavar as mãos com uma certa frequência, isso pode também ser reflexo de algumas orientações distorcidas dos adultos, né? Uhum. Como os adultos estão passando isso para essa criança e como essa criança está processando isso ao ponto de lavar constantemente as mãos. Eu estou vendo pessoas que estão passando tanto álcool em gel que a mão está descascando, né? Queimando. Tá É, queimando, né? Então, ou então quando vai lavar a mão, chega a sair é. aquela camada, Aquela aquela goma, né? goma, né? Aquela camada. Acabou de passar álcool em gel, passa novamente, e passa novamente. É, Né? Então, assim, ter é. o cuidado, já que a gente está falando tanto de saúde emocional, para também isso não desenvolver um toque mais para frente, um transtorno Isso, obsessivo compulsivo, que está dentro também isso. dos transtornos de ansiedade. Né? Então, até É. que ponto isso pode ser regulado e quais são os outros procedimentos que poderiam ser adotados que não fosse apenas aquele único de lavar as mãos ou passar álcool em gel. Né? Existem outros procedimentos. Então, com certeza, Cris, a escola, quando voltar, ela vai voltar com um processo de conscientização de hábitos novos, hábitos diferentes, muito forte, né? E que os pais possam se tranquilizar com isso, Isso. sabendo que já tem escolas que estão fazendo cartilhas, estão escolas que já estão disponibilizando nos aplicativos as estratégias. Tem escolas, inclusive, que têm até ações concretas, além daquilo que está sendo já pré-determinado por Pretado. pessoas pelas autoridades de saúde, enfim, então que os pais possam ficar tranquilos em relação a esse momento de volta. Claro, tranquilos com a orientação, com as precauções e principalmente com limite também de informações,
né? Isso é muito Isso. importante porque às vezes a criança interpreta de uma forma distorcida e que traz essas consequências que são desagradáveis e destruidoras para o relacionamento social e emocional daquela criança, né? Então, como lidar, como fazer, como falar, né? E até para o próprio adolescente, né? Principalmente que eles vivem um momento, a adolescência é um momento tão up e down, né? Sim, Tem disso? sim. Então, precisa muito cuidado nesse processo, no que falar, como falar, né? A insegurança que se passa. Então, eu acho que tem que ser gradativo, tem que organizar, tem que perguntar a opinião dele, tem que saber ouvi-los, né? Sim, muito Então, importante. você fala da criança do desenho, do lúdico, que, né, que eles fazem, eles acabam projetando aquele emocional ali. O adolescente também, porque às vezes ele se fecha e os pais não conseguem tirar dele, na verbalização, o que ele está sentindo. Sim, Então, momentos, às vezes, de ver um filme, de jogar que ele gosta, de um jogo que ele gosta, acaba também gerenciando aí um favorecimento uhum. dele expressar essas emoções. Sim, ou Então, até, são Cris, muito do próprio importantes. pai ou da própria mãe, até nomear isso para esse adolescente também, né? Eu percebo que hoje você está, enfim, mais triste, eu percebo que você hoje está mais calado, eu percebo que você está ficando mais frequente no seu quarto, tá querendo conversar? Posso ajudar? Então, só o fato de você abrir uma porta, você está dando a possibilidade daquele adolescente ele ser ouvido. Não necessariamente Isso, você, como pai e como mãe, você precisa passar todas as informações. Às vezes, o que o adolescente está querendo é só ser ouvido. É só só ter ouvir, uma só ser pessoa, ouvido. sim, é só ter uma pessoa para poder escutar o sofrimento, para poder escutar aquilo que ele está internamente e não está conseguindo colocar para fora. Às vezes ele não consegue nomear e quando tem um adulto que chega nomeando, percebo que você está triste. Opa, esse é um caminho agora que eu posso falar. Realmente, estou triste por esse motivo, esse e esse. Então são portas que os pais eles precisam abrir e que nesse momento atual de confinamento, né, de isolamento, os pais têm tempo para isso. Embora muitos estejam trabalhando e que eu vi também muitos relatos de pais que estão trabalhando, inclusive, até mais do que antes da pandemia, mas se houver uma organização, com certeza tem um tempo para escutar o seu filho, para Sim. brincar com o seu filho, né? Seja pela manhã, seja na hora do almoço, seja à noite, seja um fim de semana, enfim. Mas esse momento de pontuações em relação a esses aspectos internos se torna fundamental e essencial para que esse adolescente ele possa se sentir acolhido, que é isso que eles desejam, é o acolhimento. E eu acho muito legal, eu não sei se a Henriette ainda está aqui com a gente. O filho dela que eu atendo, né? Eu acho que ele já fazia, mas agora ele está se descobrindo assim um mestre gastronômico. Eu já recebi, eu já recebi torta maravilhosa, bolinho de chuva Olha quentinho que na sessão. maravilha! Maravilha! Eu sei que semana que vem eu vou receber uma torta de fruta. Ó, não é uma cobrança, né, Cris? É só um lembrete. Não. Então isso faz bem para ele. Eu vejo como que faz bem para ele, Sim, né? sim. Então acho que ele sempre gostou, só que agora como ele está mais em casa, acho que está mais latente, mais frequente, né? Sim, sim. E assim, nesse período de pandemia, de maior aproximação entre pais e filhos, são várias descobertas, né, e que proporcionam um bem-estar muito grande. Eu vejo É, pessoas aí desenvolvendo habilidades manuais gigantescas, colocando os filhos também para participarem,
né? O contato com a natureza, às vezes o impossível, moro em apartamento, não posso ter contato com a natureza. Posso, o que que eu posso fazer? Né? Oh, Então, existem pode várias pode estratégias. fazer um jardim vertical, né, Lê? Isso mesmo, né? Com peixe e tudo, né? Isso Então, é são muito momentos bom. prazerosos. É. Sim. E aí, Ale, eu queria te perguntar, o que você tem aí de novo para gente nesse momento aí de saúde emocional? Cris, no próximo dia 31, tá, de julho, eu estarei Uhum, realizando um curso, que é um curso chamado Eu no Controle da Ansiedade. Por que que eu uhum, formulei, eu organizei e eu construí esse grupo nesses tempos atuais? Pelos dados estatísticos, nós éramos 20 milhões de ansiosos antes da pandemia. uhum, Durante a pandemia, nós já somos 40 milhões de ansiosos. E há um mês atrás, eu fiz um curso de regulação emocional, que a demanda uhum. foi muito grande, voltado para a questão da ansiedade. Da Então, eu decidi ansiedade. fazer um curso só em relação à Uhum, ansiedade. No curso de regulação emocional existem vários outros sentimentos e emoções que podem ser trabalhados, uhum, mas eu vi que o foco uhum, maior ficou em relação a esse processo ansiogênico mesmo. Então, no próximo dia uhum, 31 de julho, eu no controle da uhum. ansiedade, vai ser um grupo fechado, tá? Pela plataforma Zoom. Quem tiver o interesse, as pessoas que estão nos assistindo agora, online ou gravado, né, pode entrar em contato comigo pelo telefone 61 99562 4111 e pelo meu Instagram, tá? Então, tá lá também a chamada desse curso e que pode fazer essa inscrição com essa antecedência por conta da quantidade de vagas. Por mais que seja online, eu preciso limitar também para poder ter o Sim, controle. sim. E é um Aham, curso que é um curso prático, tá? Um curso de uhum, técnicas práticas. Então, não vou uhum. teorizar, porque teoria a gente pega em livro, pega em... A gente vai ver prática de intervenção mesmo de controle de ansiedade, tá bom? E aí eu te Ótimo. pergunto, Cris, e você? Atualiza você os seus cursos, as suas novidades aí para esse mês de Pois julho, agosto? é, vamos ter aí. Hoje a gente está terminando, fechando um grupo VIP, né? Para especialistas, para psicopedagogos, neuropsicopedagogos, outros profissionais, do curso consultório online. Então a gente está terminando hoje às 23h59, finaliza aí o grupo VIP para esse curso, que a gente vai dar para esse grupo supervisões, consultorias, né? Esse curso fala sobre como atender online, desde o momento de receber o pai, reunião com os pais, plataformas utilizadas, atividades, relatório. Então, é um curso que eu e a Gisele Piscinin, preparamos com muito carinho. Então, tem um módulo bônus sobre marketing pessoal e digital para esse profissional, que agora né, não tem muito para onde correr. Sim. Então, hoje, até às 23h59, a gente fecha esse grupo VIP. E aí, comprando, tem lá todas as datas das supervisões e das consultorias, né? Uhum. A partir dessa quinta-feira, eu vou estar fazendo momentos literários. Eu vou estar fazendo um bate-papo, uma conversa com autores de livros, Uhum. né? Então, nessa quinta-feira, a gente vai estar falando com o Jailson Pinheiro, falando sobre neurociência e emoções. E a Ótimo. gente vai ter um encontro de uma coisa que você falou bem legal com a Nancy Rabelo sobre interpretações de desenhos. Então, Uhum. como essas crianças falam através do desenho. Então, ficou bem legal porque a gente vai estar também dia 30 com ela. Então, são vários autores que eu vou estar às quintas-feiras, às 20 horas, conversando sobre um livro, sobre um tema, com o próprio autor, né? Ótimo, maravilha.
Isso. E em agosto eu vou estar também dando um curso sobre estimulação cognitiva. Vai estar tudo aqui no feed, é só acessar informações que a gente, qualquer coisa, perguntar no direct também que a gente conversa, né? E eu acho que esse tema foi muito legal porque a gente tem recebido, né, tanto eu quanto a Lê, eu acho que vários profissionais, sobre a angústia dessas famílias aí, relação pedagógica, emocional, volta, não volta, né? Então, eu acho que foi Sim. umas dicas aí que a gente possa dar e qualquer coisa estamos à disposição também, fazendo os atendimentos e as orientações, né? Sim, com certeza. Estamos à disposição, né, Cris? Tanto online, Isso. que está sendo o modelo Quanto de atendimento presencial. hoje mais Isso, utilizado, quanto presencial. Você no Sudoeste, isso, eu em Águas Claras, realizando todo esse isso. apoio, esse suporte nesse momento que é tão necessário e é preciso tanto para os pais quanto para a família em geral, como para a escola também nas consultorias. Isso. Né? Queria agradecer a Lê, a parceria de sempre, né? A gente está sempre conversando, fazendo muitas trocas e isso é muito legal. Sim, o mesmo eu digo para você, Cris, parceira aí de quase 10 anos, acredito, se não mais de 10 Mais ou anos, menos, é. não é? Realizando atividades juntas. Eu vi aqui que o Marcelo, por sinal meu esposo, né, falou sobre cursos juntas aí em relação à produtividade. E vamos lá, né? Isso, Quem sabe a gente realizar novos projetos aí. A parceria de com certeza. sempre é muito importante, porque nós sabemos que o contato entre profissionais de áreas diferentes é fundamental para a gente compreender a criança e o adolescente como um todo. Então, não existe trabalho Olhares, isolado. né? Sim, não existe trabalho isolado. Então, uma complementa a outra, Isso, trocando informações, e é assim que a gente vê a evolução das crianças e dos adolescentes que nós acompanhamos, não é? isso. E aí, quem quiser também pode ir ver no IGVT que vai estar lá gravadinho, tanto na página da resolução quanto na página da Alexandra. Ok, Tá Cris, bom? muito obrigada pela Beijo, parceria, um beijão. Tchau, fica tchau, com até as Deus e até a próximas. próxima. Tchau, tchau.